Vamos lá então, pessoal. Continuando aqui, negociação e mediação, tá? Negociação e mediação. O que é negociação e mediação? Lembram do modelo de partes? Agora eu vou começar a explicar um pouquinho o modelo de partes para vocês dentro da negociação e da mediação, tá ok? Se no modelo de partes era como a informação entra, a maneira como o nosso cérebro organiza as informações na nossa cabeça, aqui no modelo de partes você vai estar começando a entender a forma como o cérebro organiza isso daí, tá? Então nós temos aqui, dentro disso nós podemos entender o seguinte: nenhum homem é uma ilha, né? Uma citação que eu estou fazendo para vocês aqui, eu não lembro direito quem foi que falou isso, né? Mas levando em consideração que nós somos seres naturalmente sociáveis, o ser humano ele não consegue viver fora de sociedade, porque um dos pontos principais do ser humano é sermos seres sociáveis. Então, partindo dessa premissa, que é fisiológica também, nós temos que entender todas as partes da comunicação. Quando a gente vai segmentando isso para baixo, nós vemos as nossas características internas. Quando a gente vai segmentando isso para o lado, nós nos atentamos às características internas de outras partes, outras pessoas, outros seres humanos que estão participando ali daquela negociação ou daquele conflito, certo? Quando a gente segmenta isso para cima, nós vamos ver as ideias, as motivações, o que acontece com essas pessoas. Então, olha só. Para vocês, numa negociação, num conflito, vocês estarem segmentando para baixo e para cima, vocês vão se atentar a algumas coisas, principalmente aos níveis neurológicos, tá? Então, se você tá no nível de identidade, você sempre vai estar no nível de identidade, né? Então, quando você segmenta para cima, você vai ter, lá em cima você vai ter o propósito, o nível espiritual. Então, o interessante da negociação é você sempre encontrar dentro da negociação um propósito, uma intenção positiva que seja comum a todas as partes. Então, porque a gente só consegue partir para isso, a gente só consegue partir para um acordo que seja justo para todo mundo a partir do momento que a gente entenda a intenção positiva por trás do que cada pessoa está pedindo, tá? Deixa eu pegar para vocês aqui um exemplo de livro. Esse livro aqui chama Vencendo com as Pessoas, desse cara aqui, John C. Maxwell, tá? Esse livro aqui, ele foi um dos primeiros livros da minha coleção. E dentro desse livro ele trata muito dessa questão de mediação de conflitos, de inteligência emocional. Esse livro aqui ele é bem interessante. Tem uma parte nesse livro que chama Técnica do 1%. O que é o 1%? Você descarta todo o conteúdo da comunicação e foca apenas no 1% em que todo mundo concorda. A partir daí, você vai dar 100% do seu esforço em cima daquele 1% que todo mundo concorda. Então, nessa parte da PNL, eu vou estar tratando exatamente dessa parte para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Para vocês estarem fazendo uma negociação ou uma mediação com sucesso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é parar de olhar para o próprio mapa, tá? Sempre que vocês ficam presos no seu próprio mapa interno, na sua própria forma de pensar, você se desconecta das outras pessoas, ok? Então, sempre que vocês entrarem em uma negociação ou uma mediação, se vocês estiverem numa mediação, vocês são a parte neutra que vão estar mediando algo entre duas pessoas, né? Entre duas partes. Se você estiver na negociação, você faz parte de uma dessas duas partes, né? Então, olha lá. Sempre que vocês forem fazer uma negociação, uma mediação, a primeira coisa que vocês têm que fazer é se desapegar do seu próprio mapa e tentar entender o mapa das outras partes, certo? Apesar de interesses, né? Apesar de em um relacionamento, né, existirem interesses opostos ou conflitantes, o relacionamento não existe sem esses interesses opostos e sem esses conflitos, tá? E eu digo de qualquer tipo de relacionamento, tá? Relacionamento emocional, relacionamento afetivo, relacionamento com o seu chefe, relacionamento com o seu filho, relacionamento com o seu subordinado, relacionamento com um estranho, relacionamento com pessoas na internet, qualquer coisa, né? Relacionamento é um termo generalizado, é o ato de se relacionar.
Então o ato de se relacionar, ele sempre vai ter conflitos e sempre vai ter interesses opostos. Então, a partir do momento que você entende a razão desses conflitos e entende a razão desses interesses opostos, aí a comunicação, a negociação começa a fluir de uma maneira melhor, tá? Então, quando você vai iniciar uma negociação, uma mediação, você tem que entender, né, o objetivo da outra pessoa para vocês aprenderem a se conectar, tá? Então vocês aprendem a se conectar e entender o objetivo da outra parte ou das outras partes, ok? Prosseguindo aqui. Então, a negociação é quando você faz parte de um conflito e precisa entender a outra parte a fim de vocês chegarem em um consenso, tá? Então, só é possível chegar em um consenso dentro de uma negociação se você buscar entender a intenção da outra parte. E você está numa mediação, tá? Você está numa mediação quando você é a parte neutra que está fazendo a negociação entre duas partes. Aí você precisa entender o ponto de vista das duas partes, tá? E você precisa achar a intenção, a verdadeira intenção das duas partes, tá? Então vamos lá. Mediação e negociação. Sempre que você vai fazer uma mediação e uma negociação, existem algumas coisas que você tem que fazer, algumas coisas que você tem que se atentar para isso. Primeiro ponto, resultado claro e evidência. Esse é o primeiro ponto de uma negociação ou de uma mediação, ok, pessoal? Então, vamos lá. Qual o seu objetivo no conflito? Qual o objetivo das duas partes no conflito, né? Você primeiro enxerga qual o seu objetivo. Ah, meu objetivo é X. Qual o objetivo da outra parte? Ah, o objetivo da outra parte é Y. Né? Então vocês têm que saber, né, qual o objetivo das partes do conflito ou das partes que estão sendo mediadas ou das partes da negociação. Tá? Depois, você tem que saber a evidência desse objetivo. Como você vai saber que você atingiu esse objetivo na negociação? Você tem que ter uma evidência disso, né? Se você for um mediador, você vai ter que ter essa evidência das duas partes. E é interessante também que, se você não for mediador, você também pergunte, né, para outra parte qual que é o objetivo dela dentro dessa negociação, dentro dessa mediação, tá? Dentro desse conflito, você tem que perguntar para outra parte, se você não é mediador e você está dentro da negociação, você tem que saber o seu objetivo, ter evidências do seu objetivo, saber o objetivo do outro e ter evidências do objetivo do outro também, tá? E outra, qual a intenção positiva por trás desse objetivo, né? O que você quer com esse objetivo, né? Por que você quer esse objetivo? E da mesma forma com a outra pessoa, por que a outra pessoa quer esse objetivo, tá? Em seguida, para uma mediação ou para uma negociação, você tem que estar em um estado de plenos recursos. Se você estiver chateado, triste, com raiva, meio baqueado com alguma coisa, você não vai conseguir acessar de uma maneira interessante todos os seus recursos para poder conduzir essa negociação ou essa mediação da melhor maneira possível para todas as partes, tá? Então a primeira coisa é, não existe uma boa negociação, uma boa mediação se você não tiver em estado de recursos, estado de plenos recursos. Terceiro ponto, rapport. Tem que ter rapport, você tem que fazer rapport com a outra parte. Se você for mediador, você vai fazer rapport com as duas partes. Se você estiver negociando, você vai fazer o seu rapport com a outra parte, tá? Então, sempre que tem rapport, a tendência é que a negociação seja mais tranquila, seja mais suave para todo mundo, ok? Vamos lá. Agora, nós temos que partir para assumir posições perceptivas diferentes, tá? Primeiro você vai ter a primeira posição perceptiva, que é o eu, é você mesmo. É o seu primeiro lado, vê o que você quer, por que você quer, se preocupa só com você. Depois, você vai para a segunda posição perceptiva. Você vai fazer a mesma coisa, só que olhando através da ótica do outro. Você vai se colocar no lugar do outro, você vai vestir a roupa do outro. O que a pessoa quer nessa negociação? Por que a pessoa quer?
quais as evidências, por que ela quer o resultado, né? Você vai entender de verdade o lado do outro. E, em terceiro, depois você vai assumir a terceira posição. Você vai assumir um papel de mediador dentro do seu próprio conflito, olhando a situação em terceira pessoa de uma maneira totalmente imparcial, tá? Olha, tá, eu quero isso por causa disso, fulano quer isso por causa disso. Tá, mas se eu quiser isso, eu vou prejudicar fulano. Então talvez eu não deva querer isso dessa forma, eu deva mudar isso daqui. Mas se eu mudar isso, fulano vai mudar para isso. Então você vai pensar de uma maneira totalmente analítica, tá? E imparcial, como mediador do seu próprio conflito. Depois você volta para a primeira posição perceptiva e vai conduzir a negociação com as informações que você teve. E você vai ter que fazer esse jogo várias vezes durante a negociação, tá? Outro, segmentação para cima e segmentação para baixo, tá? Você faz a segmentação para cima até você descobrir um ponto em comum, um objetivo em comum de ambas as partes. Então, se você está em negociação, você com outra pessoa, essa outra pessoa ela tem uma intenção por trás desse objetivo e você tem uma intenção por trás desse objetivo. Então, você vai segmentando para cima para buscar o propósito. Qual que é o seu propósito? Por que você quer esse objetivo? Qual é o propósito da pessoa? Por que a pessoa quer esse objetivo? Então você vai segmentando para cima verbalmente, tá? Com a outra pessoa, para você poder entender realmente o mapa da outra pessoa e saber por que ela quer isso. Depois, vocês vão fazer uma segmentação para baixo, tá? Uma segmentação para baixo, para você poder entender com clareza e especificidade o objetivo do outro. E explicar também com clareza e especificidade o seu objetivo para o outro, tá? Então, numa negociação, é sempre um processo de mão dupla, é sempre uma via de mão dupla, tá? E por último, vocês vão ter que fazer um acordo congruente, tá? Não podem nunca, jamais entrar em um acordo com a posição de jogo de soma zero, ou seja, para um ganhar, o outro tem que perder. Porque se você entra num acordo com essa visão, você não vai buscar um acordo congruente, você vai buscar um acordo onde só você ganha, tá? Então numa negociação, ninguém precisa perder. O objetivo real de uma negociação é buscar algo que beneficie ambos e não prejudique ninguém ou prejudique as partes o mínimo possível, tá? Então o objetivo ele tem que ser ecológico e tem que ser justo para ambas as partes. Não é um jogo de um tem que perder para o outro ganhar, é um jogo de ganha-ganha, tá? Entra com a ideia que todos saem ganhando desse objetivo, ok? Então, depois dessa explicação do que é negociação e do que é mediação para a PNL, na próxima aula a gente vai ver a parte de modelo de partes mais específico, tá? Mais especificamente, onde tem também um exercício, a explicação teórica de um exercício para negociação interna de modelo de partes. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.